Vamos fazer um exame dentro das Escrituras em relação a esse assunto que está hoje sendo muito propagado: pastores versus desigrejados. Vamos agora fazer uma análise aqui para a gente entender. Não é quem é a verdade, é quem está na verdade. Quem está na verdade são os pastores de igrejas ou os desigrejados que não estão mais nas igrejas? Há uma grande questão hoje sobre a questão desse assunto, que os pastores das igrejas, não estou falando da igreja de Deus, estou falando dos pastores das igrejas, instituições, aonde eles estão denigrindo, condenando e julgando os irmãos que não se submetem mais ao sistema igreja, os quais eles denominam de desigrejados. Agora, o que nós temos que analisar não é o cargo, porque o pastor é a verdade, o homem de Deus é ele que determina. Não é o caso de que os irmãos que não estão mais submissos dentro das igrejas, instituições, são revoltados, são rebeldes, são desobedientes. Nós temos que analisar quem está na verdade. Se os pastores das igrejas, que classificam os irmãos de desigrejado, ou se os irmãos que não estão mais submissos ao sistema igreja, que são agora chamados de desigrejado. Vamos ver quem é que está certo? Vem comigo aqui. Jesus vai dizer assim, lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus não está falando de que quem é de Deus tem que estar ali, aqui ou acolá. Tem que estar submisso a fulano, ciclano ou a beltrano. Amém? Jesus vai dizer, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vamos ler aqui o que Paulo vai escrever a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja conforme a sãs palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabem, delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce porfias, blasfêmias, inveja, ruim suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo aqui está orientando Timóteo a ter cuidado naqueles que estão ensinando. Se não ensinam conforme a doutrina de Cristo, que é a sã doutrina, esse aí é soberbo. Esse está corrompido do entendimento, desviado da verdade. Paulo vai dizer, aparta-te deles, porque esses trabalham por causa de ganho. Vamos lá. O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 10 e 11, porque não tem capítulo, João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. João vai dizer, não considere esses como da fé, não saúde esses, aparta-te deles. O que é que a gente está sendo advertido a observar aqui? É os homens que se dizem de Deus? É o que os líderes ensinam, porque são soberanos? O que é que a palavra nos ensina a ser prudente, observar e se submeter? É algum líder dentro de alguma igreja? A palavra está nos instruindo a observar a doutrina de Cristo, a observar aqueles que ensinam alguma coisa concernente
a doutrina de Deus, se não tiver na doutrina de Cristo, não receba. Se alguém vem até você e não traz a doutrina que é segundo a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não receba. Paulo vai dizer isso a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo. O apóstolo João vai dizer, não importa quem seja a pessoa, se não está perseverando na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então, o que é que nós temos que observar e ser prudente? Não é o homem, não é a autoridade do homem, não é a posição do homem, não é a igreja gloriosa que o homem fundou, instituição. O que nós devemos ser prudentes a analisar é a doutrina de Cristo, porque quem é de Deus não é quem está ali, aqui ou acolá, não é quem é pastor, padre ou papa, não é quem é dessa ou daquela igreja. Jesus vai dizer, João 8,47, quem é de Deus é os que ouvem a palavra de Deus, os que estão na palavra de Deus, os que ministram segundo a doutrina de Cristo. Esses são de Deus. Se alguém traz alguma doutrina, algum ensinamento, alguma orientação que não seja segundo, conforme a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não receba. Esse homem está perdido da verdade, corrompido no seu entendimento, e o trabalho dele é causa de ganho. É soberbo. Saia da direção desse homem. Então, eu quero colocar aqui esse assunto. Por isso que eu trouxe esses textos, explicando o que ele nos ensina, para mostrar a você que quem é que está certo? Os pastores dentro das igrejas e instituições, ou os irmãos que não estão mais submissos a esses homens dentro dessas instituições que são chamados de desigrejados. Então eu coloquei aqui no cabeçalho dessa live pastores versus irmãos que são considerados desigrejados. Quem está certo? Os pastores ou os desigrejados? Os pastores dizem assim, que aqueles que não estão na igreja não é de Deus, não servem a Deus, não têm comunhão com Deus, não estão ligados a Deus, porque estão fora do corpo. Aí eu pergunto, esses pastores que ensinam isso estão certos? Estão na doutrina de Cristo? Jesus ensinou isso a alguém? Jesus ensinou a alguém que para fazer parte do corpo tem que estar numa igreja que é o corpo, uma instituição? Jesus ensinou a alguém que para ser dele tem que estar dentro de uma instituição, igreja, sobre o domínio e autoridade de algum líder? Jesus ensinou a alguém que para ter ligação com Deus, que para estar em Deus, para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus, para ser de Deus, tem que estar dentro de alguma igreja, instituição, chamada Casa de Deus, como eles colocam essa placa, colocam essa mentira, colocam esse comércio maldito, onde eles ensinam que a igreja é Casa de Deus, é o templo santo, é o santuário, onde o povo tem que ir oferecer sua adoração a Deus. Nesse ambiente, eu pergunto, esses pastores estão pregando a verdade? Eles estão na verdade? O que eles estão ensinando é a doutrina de Cristo? Quem está certo? Esses pastores que ensinam essas heresias, essas mentiras? Ou os irmãos que são chamados de desigrejados, que não se submetem mais à regra, à norma, à autoridade, o domínio desses homens que se colocam autoridade para o povo dentro das igrejas? Cobra do povo dízimo, cobra do povo obediência a eles como se fosse o representante, o mediador cheio da unção, a autoridade de Deus para o povo. Cobra para o povo estar submisso dentro de ordenança, sacrifício, obrigação. Coloca para o povo a ideia de que se não se batizar, não é membro da igreja de Deus. Se não se batizar, não pode ser salvo. Se não der o dízimo, não pode ser salvo. Se não guardar o sábado, não pode ser salvo. Se não tiver na ceia, não tem comunhão com os irmãos. Eu pergunto, esses pastores que ensinam isso, estão dentro da verdade de Cristo? Estão na doutrina de Cristo? Eis a questão, irmão. Eis a questão.
Esses pastores que estão aí dentro das igrejas, colocando fardos pesados nos irmãos, trazendo jugo, trazendo obrigação, trazendo compromisso, colocando regra, meta e norma para o povo viver, onde o povo está com o seu entendimento, com a sua mente cauterizada, de que se não tiver dentro da igreja não tem vida com Deus, de que a dependência deles tem que ser centralizada na igreja. Eu pergunto, esses pastores estão certos? Esses líderes religiosos, chamados pastores, dentro dessas igrejas, instituições religiosas, estão certos? Bom dia, seu Gustavo. Bom dia. Eu pergunto a vocês, eles estão certos? Eles estão na direção de Deus? Eles estão levando vocês ao ensino de Cristo? Eles são de Deus? A pergunta também pode ser essa. Esses pastores são de Deus? Estão em Deus? Eles dizem. Dizer é uma coisa, ser é outra. Todo mundo diz que é de Deus, mas o que está escrito lá na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que Deus é quem conhece os que são dele. Dizer que é dele todo mundo diz, mas é Deus quem conhece os que são dele. E os que são de Deus não é os que estão dentro de igreja, escravos na obediência e submissão a pastores de igreja, líderes de instituição e igreja. A palavra de Deus vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Isso está lá, Romanos 8, 9. Quem é de Deus está selado. E o selo daqueles de quem é de Deus não é uma igreja, não é uma carteira de membro de igreja, não é um ritual de sábado, não é um ritual de batismo. O selo de Deus não é batismo, nem sábado, nem igreja. O selo de Deus é o Espírito Santo. Até isso, os pastores ensinam errado. Os pastores líderes de igreja e instituição ensinam o povo errado. Estão dizendo aí que o selo de Deus é quem guarda o sábado, é quem é batizado, é quem está na igreja A, B ou C. O selo de Deus, a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo. Efésios 4:30, Efésios 1, 13 e 14. Tudo que esses pastores pregam não condiz com a doutrina de Cristo. Os pastores ensinam que para adorar a Deus tem que ir para a igreja, senão não adora a Deus, buscar a Deus, estar em Deus, ser de Deus. A doutrina de Cristo não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Jesus disse que não é nem monte, lugar ou igreja. Jesus não estabeleceu nenhum lugar restrito, nenhum ambiente institucional igreja, para ser o lugar de adoração, para ser o centro da vida com Deus. Quem estabeleceu essa mentira do inferno foram esses pastores líderes de instituição e igreja, porque lá é onde eles podem dominar vocês. Nas igrejas, instituições, ele faz vocês negócio dele. É onde ele tem o domínio sobre vocês. Por isso que eles usam esse mecanismo, essas mentiras, esses meios que colocou na mente de vocês, que se não tiver ali não é de Deus, se não tiver praticando aquilo não está fazendo a obra de Deus, se não tiver ali não é salvo, para prender vocês nesses ambientes institucional, chamado igreja, onde eles dizem que é de Deus, igreja de Deus. Até porque que igreja de Deus, ela não se resume, não se limita e não é nenhuma instituição religiosa, nem católica, que os líderes do sistema católico romano dizem que a igreja verdadeira de Cristo é o sistema religioso institucional Igreja Católica Romana. Chegam a dizer que foi a igreja que Cristo fundou. Jesus nunca fundou igreja, instituição nenhuma. O sistema religioso Igreja Católica Romana é fundada pelos líderes, os imperadores romanos. Quem fundou essa instituição foi os imperadores. Jesus, quando disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela,
Jesus não estava se dirigindo a nenhuma instituição religiosa, nem romana, nem evangélica, nem espírita, nem testemunho de Jeová, nem mormon. Quando Jesus estabelece a sua igreja, e a pedra onde a igreja está fundada não é Pedro, é o próprio Jesus. Ele é a pedra de esquina, a pedra principal onde todo edifício tem que estar edificado nela. Essa pedra é Jesus, é a palavra dele, que nós temos que guardar e praticar, e está firmado. Jesus disse isso em Mateus. Ele mostra quem é essa pedra, quem é esse fundamento. Pedro vai dizer que essa pedra é Jesus Cristo. Jesus vai dizer, eu comparo o homem prudente, aquele que edifica sua casa na rocha. É o que ouve e pratica a minha palavra. Essa rocha é Jesus, é a palavra dele. Edificada, essa igreja que está edificada na rocha, somos nós, pessoas que tivemos o conhecimento de Cristo e estamos fundados com a nossa fé alicerçada nele. Estamos na rocha. Não é uma instituição. A igreja de Deus não é as igrejas evangélicas, não é a igreja católica, não é o grupo religioso da instituição, Sociedade de Torre de Vigia, nem igreja de Mormon. A igreja de Deus são pessoas que estão alicerçadas em Cristo, com a sua vida dependente, centralizada, edificada, alicerçada no fundamento que Deus estabeleceu para a gente estar. Jesus não é nenhuma igreja, instituição. Então, meus amados irmãos e amigos, eu quero convidar vocês a isso. Quem está certo? Quem está na verdade? Os pastores das igrejas, instituições, ou os irmãos que são chamados de desigrejados, para ser desclassificado, aonde esses pastores corruptos, falsificadores da palavra, eles usam de argumento para manipular a mente do povo, para manter o povo na mentira deles, dentro das igrejas, instituições deles. Então convido vocês a fazer essa análise. Observe o princípio. Bom dia, Sr. Jorge. Observem o princípio de tudo aquilo que se ensina, que se fala como de Deus. Esse princípio tem que ser julgado e anulado pela palavra. O crivo, o prumo, a linha reta, a direção da nossa vida tem que ser pela palavra, irmão. Nós precisamos estar atento, nós precisamos estar consciente, nós precisamos ter o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Por onde a nossa vida tem que ser regida, guiada, dirigida. Porque a nossa vida para com Deus não é guiada por nenhum líder religioso, dentro de nenhuma igreja, religião, instituição religiosa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Logo, quem deve nos guiar, por onde devemos ser guiados, é pela palavra. Não é pelo líder dentro das igrejas. A prudência tem que ser essa. O pastor está lá pregando, dizendo, não, vocês têm que dar o dízimo, porque Jesus ordenou o dízimo é para a igreja praticar, o dízimo é uma ordenança para a igreja, e ai de quem não der o dízimo, o devorador vai entrar, vai destruir a tua finança, tua vida não vai ter prosperidade, e você não será salvo. Tem que dar o dízimo, porque é uma ordenança para a igreja. Você vai acreditar nessa palavra desse pastor? Você tem que ser prudente, fazer o que os crentes de Bereas fizeram quando Paulo estava pregando. Você tem que examinar, peraí. Eu vou fazer o que Paulo disse aqui a Timóteo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 3. Se alguém ensina alguma coisa que não seja segundo a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberba, não receba. Peraí, eu vou ver. Esse ensinamento, até o óculos caiu, porque é muito importante esse esclarecimento para vocês.
Esse ensinamento que o pastor está dando do dízimo como ordenança, que Jesus ordenou para a igreja, que tem que dar, porque senão devora doenta, senão não sou salvo. Jesus ensinou isso. Eu vou analisar onde? Se eu for crer no que o pastor prega, eu sou guiado por ele. Eu tenho que ouvir o que ele prega e analisar nas escrituras. Se não condiz com a doutrina de Cristo, aí eu não recebo, porque a palavra me orienta assim. Então tenho que pegar o que esses homens estão ensinando e ver se é o que Jesus ensinou, se é o que a doutrina de Cristo nos instrui. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Tem muita gente que está sendo discípulo dos pastores dentro da igreja, que estão sendo adorado, venerado, idolatrado, amado de uma forma exagerada, onde o povo entrega e devota a sua vida para ser guiado numa vida de fé com Deus, pelos homens, os pastores a quem eles têm como seu mediador, o seu guia, o seu mestre, o seu pastor que conduz ele a Deus. Ó, esses estão perdidos, estão cegos sendo guiados por cego, e todos vão cair no buraco. Se você não tiver guiado pela luz que é Cristo, a doutrina dele, a palavra dele, você está nas trevas. Jesus não mandou ninguém seguir a Pedro, Paulo, João, a nenhum líder de igreja nenhuma, dentro de nenhuma igreja. Jesus nunca orientou ninguém a isso. Tudo de Jesus era nele. Ele disse: vinde a mim, creiam em mim, sigam a mim, aprendam de mim, estejam em mim e as minhas palavras em vós. É isso que nós cristãos devemos ser prudentes. Não é se manter dentro de uma fé cega, de uma devoção, de uma idolatria, de uma veneração a nenhum líder, a nenhum pastor, presidente, nem papa, nem padre. É a Jesus pela doutrina dele. E se alguém entre nós está ensinando, ministrando o ensino da palavra de Deus, se não é conforme o evangelho de Cristo, não receba. Então o que você tem que fazer? Ser prudente, conhecer a verdade, para poder ser liberto e não andar na mentira, sendo escravo. Mas como você vai saber aonde está a verdade e a mentira, se você não conhece a verdade? Como você pode julgar o que estão pregando, ser prudente para saber se é a verdade de Deus ou não, se você não conhece a verdade, que é Jesus? Se você não é incentivado a buscar o conhecimento de Cristo, se você não está sendo formado no conhecimento de Cristo, se você não está sendo instruído pelo Evangelho, se você não está sendo conduzido ao conhecimento da verdade que liberta, você está sendo formado com a mente cauterizada, alienada, dentro de igreja nos ensinamentos dos homens. Logo você vai se conduzir, vai acreditar e vai se entregar, vai ser devoto e praticante de quê? De Cristo, da palavra dele? Não. Das igrejas, dos ensinamentos dos pastores. Então, irmãos, quem é que está certo? Os irmãos que estão se desviando, saindo do meio das igrejas, instituições, aonde os pastores estão conduzindo o povo no anátema, ou os pastores que pregam a mentira e chamam os irmãos que não se submetem à mentira deles, ao domínio deles, de desigrejado? Quem é que está certo? Quem é que está na aprovação de Deus? Os irmãos que estão buscando se manter fiel à palavra de Cristo e não se corromper dentro do sistema religioso igreja pela mentira, o evangelho anátema que esses pastores estão pregando dentro de igreja? Quem é que está aprovado por Deus? Os irmãos que estão sendo prudentes e saindo do meio deles, ou eles que estão classificando os irmãos desigrejados porque não está submisso a eles? Quem é que está aprovado por Deus? Cuidado, irmãos. Você tem que ter essa análise. Pode me chamar de desigrejado. Isso não me tira da comunhão com Deus. Para que eu esteja em comunhão com Deus, para que a minha vida esteja na graça, na promessa, na vida de comunhão, de promessa de Deus, eu não preciso de igrejas, instituições. Eu não preciso de nenhum ambiente. Eu não preciso de um homem como meu guia. Eu preciso conhecer a verdade e estar na verdade, ser guiado pela verdade. Essa verdade é Jesus. E eu conheço essa verdade aqui, ó. Hoje todos nós temos acesso a Deus. Eu não preciso de um sacerdote. Eu não preciso de um templo. Eu não preciso de um mediador. A nova aliança, o caminho está aberto para todos chegar a Deus, entrando pela porta,
para encontrar o caminho para Deus e por esse caminho andar. Essa porta é Jesus, não é nenhuma igreja por nenhum pastor. Esse caminho é Jesus, não é nenhuma igreja por nenhuma devoção de igreja. Você está aprendendo, compreendendo, entendendo isso que eu estou pregando para você? Aí alguém vai botar o comentário, só fala de igreja, só fala de igreja, só fala dos pastores. Eu estou aqui te esclarecendo, irmão. Sai dessa alienação. Deixa a luz de Deus iluminar essa mente, esse entendimento corrompido, entenebrecido, que vocês foram cauterizados dentro das igrejas, com esses ensinos anátema, por esses homens que diz que é de Deus, mas não são. São ministros de Satanás. Aí os pastores dizem assim, ninguém pode ter ligação com Deus se não estiver na igreja. O pastor Eliseu Rodrigues, um jovem pastor, idolatrado por milhões de discípulos dele, que prega aí nos púlpitos dos Gideões e outros, ele pregou isso. Esse pastor pregou que ele disse isso, falando sobre os irmãos, que ele chama de desigrejado. Olha o que esse pastor Eliseu Rodrigues falou. Os desigrejados estão separados de Deus. Os desigrejados, eles não fazem parte do corpo. Porque ele só pode ter ligação com Deus se estiver na igreja. Quando ele sai da igreja, ele sai do corpo, não está ligado ao corpo. E para ter ligação com Deus, tem que estar no corpo, a igreja. Eu pergunto a você, Jesus ensinou isso? Isso é doutrina de Cristo? Isso é doutrina de Satanás. Isso tira você de Cristo. Isso leva você a desviar de Cristo. Isso coloca você no alicerce, na dependência de uma vida com Deus. Não é em Jesus, é dentro da igreja. Isso faz você pensar que sua vida com Deus é por meio da igreja, não é por meio de Cristo. Isso faz você cair da graça. Esse entendimento formado no teu conhecimento leva você a se perder de Deus. Porque o povo hoje está colocando sua vida dependente dentro de igreja. Não é em Cristo, irmão. Então é isso que as pessoas têm que ter conhecimento. É isso que as pessoas têm que observar. Para que as pessoas não venham a se perder da caminhada para a vida eterna com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, cuida de ti e da doutrina, fazendo isto te salvarás. O que é que Paulo está dizendo aí? Ou que instrução é essa? Eu tenho que cuidar da minha vida e estar na doutrina. Mas que doutrina é essa? É a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de nenhum pastor, papa ou padre. Não é a doutrina de nenhum teólogo. Não é a filosofia dos homens. Não é os conceitos da filosofia religiosa. Eu tenho que ser prudente, cuidar da minha vida na doutrina de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta. No capítulo 6, versículo 3. Que se alguém não traz a doutrina conforme é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não recebamos. Essa pessoa está privado da verdade, com entendimento corrompido. Dá uma lidinha aí, irmão. Capítulo 6 de primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 3 e o 5. Você vai ver essa verdade. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Vida com Deus não é você se levar pela emoção, dentro de igreja, nos movimentos. Vida com Deus não é você se entregar a um sacrifício religioso, a consagrar e devotar a tua vida dentro de práticas de obra religiosa, na ordenança, na submissão do homem. Vida com Deus é tendo conhecimento da verdade e andar nessa verdade com entendimento. Vida com Deus é questão de entendimento. Não é questão de vida religiosa dentro de movimento ou de sacrifício religioso, cumprindo ritual, cerimonial, vivendo culto, vivendo formalidade religiosa, tudo isso. Esses pastores estão
tirando muitos do reino de Deus. Porque eles estão preocupados em levar você, fazer você estar, não é no reino de Deus, é no reino deles, dentro das igrejas, instituição deles. Não é o reino de Deus. O reino de Deus não é essa ou aquela instituição, igreja. O reino de Deus não é essa ou aquela religião. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não está ali, nem aqui, nem acolá. O reino de Deus está em nós. É Cristo o governo, o rei desse reino. É Cristo reinando em nós, governando-nos pelo Espírito Santo. O reino de Deus está implantado em nós. Todos que creem em Jesus Cristo com arrependimento, recebem esse reino implantado no seu interior, que é o Espírito Santo, que me insere nesse reino, que me sela e me coloca como propriedade de Deus. É o Espírito Santo. Não é nenhuma carteira, nenhum ritual, nenhum cerimonial de batismo de água dentro de nenhuma igreja. É o Espírito Santo que me faz ser uma nova criatura, nascer de novo, entrar no reino de Deus, estando selado, com a minha vida guardada para a promessa de Deus. É pelo Espírito Santo, quando eu creio em Jesus, com o arrependimento. Aí eu recebo a remissão de pecados. Não é quando eu vou para uma igreja e sou batizado pelo homem pecador, que não tem nenhuma comunhão com Deus, para receber remissão de pecado e para fazer parte do corpo de Cristo. Será que esse é o caminho que Deus deixou? Será que esse é o caminho da remissão de pecado? Será que esse é o caminho para eu entrar no reino de Deus? Será que esse é o caminho para eu fazer parte, ser membro do corpo e igreja de Deus? Um ritual, um cerimonial, dentro de uma instituição religiosa pelo homem? Será que foi esse o caminho, a direção que Deus deixou? Até isso os pastores falsificam. Falsificam a palavra de Deus, irmãos. Falsificam a verdade do Evangelho. Tira o povo da direção, criando suas regras, criando meios, criando normas, estabelecendo princípios, adicionando coisas ao Evangelho, deturpando o Evangelho, levando o povo ao anátema, porque eles adicionam meios ao sacrifício de Cristo para o homem ser salvo. O único meio de salvação é por Jesus, a obra de Deus realizada por Cristo, com a sua vida entregue por nós, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício substituto para conceder ao homem oportunidade de chegar a Deus, receber perdão, salvação, reconciliação, comunhão e ter a promessa de Deus. Foi por esse único meio que Deus estabeleceu a oportunidade para o homem alcançar tudo isso. Aí vem os líderes religiosos, pastores, e estabelece para o povo: se não se batizar não é salvo, não tem comunhão com Deus, não faz parte da igreja de Deus, se não guardar o sábado, se não der o dízimo, se não estiver na igreja, se não se submeter à liderança do homem na igreja, não é de Deus. São obreiros de Satanás, irmãos, desviando o povo da verdade, do Evangelho, tirando o povo da graça de Deus, privando, e o povo idolatrando, venerando e seguindo esses homens a quem entregam suas vidas para viver escravizado em obrigação, em ordenança dentro de igreja por esses homens. Meus amados irmãos, quem está corretamente certo na verdade? Quem está na verdade? Os pastores dentro das igrejas que estão pregando tudo isso e chamando os irmãos de desigrejado, que não se submetem mais ao sistema, ao governo, à tirania, ao autorismo, à autoridade do homem soberbo, prepotente e arrogante, que quer dominar o povo como maioral de Deus? Quem está aprovado por Deus, na verdade de Deus? São esses homens ou os irmãos que estão saindo do domínio deles, que são chamados de desigrejado, porque não se submetem mais, não é a Deus, é ao sistema. Para eu estar
me rebelando contra Deus, para eu me desviar de Deus, para eu não estar mais em Deus, não é eu saindo de igreja, é eu saindo de Cristo, da palavra dele. Aí eles pegam essa mentira, manipulam a mente do povo dizendo, se você sair da igreja, está desviado de Deus. Se você não obedecer o pastor da igreja, não está obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é guardar a sua palavra. Não é se submeter a uma fé cega, a uma submissão cega a nenhum líder religioso. Jesus não mandou. Ninguém está obedecendo a Deus dentro de ordenança de líder religioso nenhum. Jesus mandou guardar a palavra dele, praticar a palavra dele, perseverar e ser prudente na palavra dele para ser salvo. Discípulo de Cristo é quem ouve e guarda a palavra dele verdadeiramente. João 8,31. E a palavra de Deus nos autoriza. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer uma autoridade no nosso meio, que diz que é o maioral, que diz que é de Deus. Se não traz o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, o evangelho de Cristo, não receba. Esse evangelho que esses pastores estão pregando dentro dessas muitas igrejas, não é o evangelho de Cristo. Se você está aí dentro, achando que é de Deus, achando que está servindo a Deus, achando que está santificando tua vida para Deus, achando que está em comunhão com Deus, sendo conduzido nesse entendimento, na direção desses homens, com essa doutrina, com esses ensinos, com essas obrigações, com essas regras, com essas normas que você está vivendo dentro das igrejas, você está no anátema. Sabe o que é anátema, irmão? Aquilo que é amaldiçoado, condenado. Você está dentro da maldição e da condenação. Ah, mas eu estou muito bem na minha religião, dentro do sistema, na minha igreja. Você está muito bem aí. Com Deus? Não. Para você estar bem com Deus, com a paz de Deus na tua alma, você tem que estar em Cristo, na palavra de Cristo em você. Não é dentro da igreja, sendo negócio dominado pelo homem. Para você estar bem com Deus, em Deus, tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo em você. Não é em igreja. Então esses pastores, eles classificam os irmãos que não se submetem a eles, dentro da igreja deles, porque eles querem ver a igreja deles com a sua funcionalidade funcionando, rendendo, e o povo lá mantendo, e quando alguém sai, eles ficam preocupados. Não é porque você não está em Deus, é porque você está saindo da igreja dele. E quando você sai da igreja dele, você tira o rendimento dele. Está entendendo isso? Eles não estão preocupados com a tua vida com Deus, irmão. Para de dar o dízimo, para ver se esses pastores vão mostrar o mesmo amor contigo. Para de satisfazer o que eles pedem para você estar escravizado dentro de obrigação e serviço de igreja. Vai para outra igreja ver se esse pastor continua com esse amor. Meu pastor é uma bênção, eu amo meu pastor. Vai amar Jesus, não? Bênção é Jesus. O homem, ele é corrupto. O homem, ele tem interesse. Ele trabalha por causa de ganho. Desagrada esse teu pastor? Sai da igreja dele, vai para outra. Eu quero ver se esse teu pastor vai continuar com esse amor contigo. Amor é o de Cristo. Que você negando a ele, você desfazendo dele, ele continua te amando. Ele continua amando essa humanidade. E ele continua proporcionando o bem para a humanidade. Ele não amaldiçoa ninguém. Os pastores estão aí lançando maldição sobre o povo. Os pastores estão aí lançando maldição sobre aqueles que não estão submissos a ele dentro da igreja deles. Os pastores estão aí pedindo que Deus mate aquele que aborrece a eles. Jesus não faz isso. Esses homens são malignos, irmão. Esses homens são do diabo. Eles não têm o fruto do Espírito de Deus. Eles não têm o exemplo de Cristo. Eles não estão em Cristo. Eles são manipuladores, hipócritas, mentirosos, ministros de Satanás, que pregam a mentira. E eu digo isso não é julgando, é afirmando. Pelos frutos conhecereis a árvore.
Os falsos profetas se conhecem pelo fruto. E o fruto é o ensino, é a doutrina que eles levam para o povo. E esses pastores dentro dessas muitas igrejas não é de Deus, é do diabo. Por quê, irmão Wellington? Porque não estão perseverando na doutrina de Cristo. Estão criando suas regras, suas normas, seus estatutos, seus princípios dentro das suas igrejas, levando o povo a desprezar a palavra de Cristo. O povo hoje é mais submisso, devoto, aonde entregam e consagram suas vidas na dependência de igreja para submeter tudo o que os líderes das igrejas determinam, do que a Cristo. O povo hoje está nem aí para a palavra de Cristo. Não, porque meu pastor ensina assim, e eu vou seguir o que meu pastor ensina. A doutrina que eu sigo é a da minha igreja. Se você tiver na doutrina da tua igreja, vai para o inferno. Porque a doutrina da salvação não é a da tua igreja, é a de Cristo. E Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Mas a doutrina não é a doutrina da tua igreja nem do teu pastor. A doutrina que por onde tu tem que andar por ela para ser salvo é a de Cristo. E todo aquele que não prega conforme a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo está desviado da verdade. A palavra diz isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai iluminar o teu entendimento com a palavra de Deus, com a verdade, com a luz de Deus. Deixa de ser guiado por cegos. Não coloca o homem como um guia da tua vida para com Deus. Jesus não mandou seguir a nenhum líder, a nenhum homem. Ele disse, sigam a mim, venham a mim, estejam em mim, creiam em mim, aprendam de mim. O alvo, o alicerce, o fundamento da nossa vida com Deus, a dependência, não é uma igreja pela autoridade da liderança de um pastor. É Jesus pela palavra dele. É Jesus pela palavra dele. Que nós temos a dependência de estar nele para ter a vida com Deus. Não é dentro da igreja. Então, quem é que está certo? Quem é que está na verdade? Os pastores dentro das igrejas que estão pregando muitas mentiras, ou os irmãos que são chamados de desigrejados, que saíram desse sistema para não estar vivendo mais essa mentira? Eu pergunto a você, cuidado. Analise com cuidado isso que eu expus agora. Esse esclarecimento que eu estou levando é muito importante para te dar entendimento. Eu pergunto a você, você nunca vai receber um esclarecimento desse dentro dessas igrejas, porque esses pastores, eles não querem que você conheça uma verdade. É igual o governo. A maioria dos governos corruptos, eles não investem em educação porque eles não querem que o povo tenha conhecimento. Eles querem o povo na ignorância porque só pode manipular, enganar e fazer o povo negócio deles se o povo estiver na ignorância, sem conhecimento. Quando o povo passa a ter o conhecimento, o povo passa a sair do engano desses homens. E é mesmo assim que a maioria desses pastores, eles também trabalham. Não levam para vocês o conhecimento da verdade, porque se vocês conhecerem a verdade, vão sair do engano deles. Não vão ser mais submissos a eles. Não vão estar mais no domínio dele. Eles não vão mais poder exercer de autoridade sobre vocês. Eles não vão mais fazer vocês de negócio. Eles não vão mais exercer autoridade sobre vocês. Por isso que eles não querem que vocês conheçam a verdade. E continuam pregando e manipulando a mente de vocês na mentira, para que vocês permaneçam aí, escravo, negócio, dependente desses homens, numa vida maldita, para satisfazer o desejo da ganância, da avareza, da causa de ganho deles, e vocês se perdendo vivendo esse anátema, nessa direção maldita, porque não dão ouvido à verdade também. Não é porque vocês são inocentes, não. O povo está sendo advertido, mas o povo vem contra nós. A gente, quando vai pregar a palavra, a verdade, esclarecer esse povo que está dentro das trevas da mentira, na religião, conduzido pelos seus líderes, eles não dão ouvido, irmão. Eles combatem não contra a gente, contra a palavra. Porque a gente está levando a palavra.
Eles resistem à palavra, à verdade. Eles não param para ouvir a verdade do Evangelho, para comparar com aquilo que os líderes estão ensinando. Porque eles já se determinaram a obedecer e submeter aos seus líderes. E nada que venha para eles recebem. O povo está já com a sua decisão feita dentro das instituições religiosas. Tem gente que sabe que ali não está sendo como Jesus ensinou. Mas o que é que ele faz? Não, mas o importante é que eu estou aqui, eu vou ficar aqui, fazer a minha parte, fazer a tua parte e ir para o inferno. Porque tu tem que tomar uma decisão. Tu não pode ser frio nem morno. Tu não pode servir a dois senhores. Tu não pode estar em cima do muro, uma hora é do sistema, uma hora é de Jesus. Ninguém pode viver uma vida de fé em Deus, em Cristo pela palavra, e dentro de igreja no sistema pela regra dos homens. Ou Jesus a palavra dele, ou igreja a regra dos homens. Ninguém pode servir a Deus dentro do sistema. Não importa qual seja esse sistema, evangélico, católico, testemunho de Jeová, mórmon. Ninguém pode ser de Deus dentro do sistema, porque o sistema não prega a verdade de Deus, o evangelho de Cristo. E Jesus vai dizer que de Deus é quem escuta a palavra dele. Não é quem está dentro do sistema, religião, igreja, guiado por pastor nenhum, nem padre, nem papa. Então, você, seja prudente, esteja mais atento a ouvir, examine as Escrituras, conheça a verdade que liberta. O conhecimento de Cristo liberta. Ele é a verdade. O conhecimento de Cristo ilumina o nosso entendimento. Por onde nós vamos andar na luz para a vida com Deus, não nas trevas, perdido da vida com Deus. Eu peço a vocês, hoje está aí os pastores, chamando os irmãos de desigrejado. E hoje, a maioria das pessoas estão perdidas, presas, desviadas de Deus. Aonde? Dentro das igrejas, instituições religiosas, seja ela qual for. O povo está perdido. Eu sempre digo, vou encerrar lembrando isso a você aqui, para você meditar e pensar nisso que eu vou falar aqui agora. O maior número de pessoas que vão se perder da vida com Deus são os que estão dentro de igrejas, religiões. Não são os que estão na bebida. Não são os que estão na prostituição. Não são os que estão no efeminismo. O maior grupo de pessoas que vão se perder da vida eterna com Deus são os que estão dentro das religiões e igrejas, os religiosos. Vai somar o grupo de religiosos aí, de todas as religiões. São milhões, irmão. São milhões. Só dentro da religião muçulmana é mais de 1 bilhão de pessoas. A religião católica é mais de 1 bilhão de pessoas. Por isso que eu digo. Aí você diz, mas irmão, o senhor está julgando, dizendo que as pessoas que estão na religião católica não vão para o céu? Não. Enquanto estiverem no caminho da religião, não vão para o céu. Porque o caminho para o céu não é a religião, é Jesus. Se não se converterem a Cristo de sua religião, estão perdidas da direção do céu. A direção do céu, o caminho para o céu, a porta para ter acesso a Deus, para a vida com Ele no céu, não é a religião evangélica, não é a religião católica, não é a religião de testemunho de Jeová, de mórmons, não é a religião budista, espírita, não é nenhuma igreja evangélica, nem Congregação Cristã do Brasil, adventista, nem a Deus é Amor, nem a presbiteriana, nem a Assembleia que diz que é de Deus, nem a Internacional que diz que é da graça de Deus, nem a Igreja Mundial que diz que é do poder de Deus. O caminho para o céu, para a vida eterna com Deus, não é dirigida nem guiada por pastor de igreja nenhuma, nem por papa, nem por padre. É por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Por isso que eu digo, todos os que estão numa vida pensando que estão indo para Deus, guiados
pela religião, nos preceitos dos homens, vão se perder da vida eterna com Deus. Porque o caminho é Jesus. E ele disse, vinde a mim. Jesus não mandou ir para a igreja nenhuma. Jesus disse, sigam a mim. Jesus não mandou seguir e ser discípulo de pastor nenhum. Jesus disse, creiam em mim. Jesus não mandou crer em nenhuma prática religiosa, em nenhum ritual ou objeto religioso. Jesus disse, pratiquem a minha palavra. Jesus não mandou praticar obra, credos, dogmas de religião nenhuma. É muito sério o que eu estou falando aqui. É um assunto que muitos não vão ouvir porque não vão ter a liberdade para ouvir. Porque aonde estão sendo formados na mentira. O meu compromisso é pregar a verdade. Pregar a verdade é levar o evangelho de Cristo, como ele é para as pessoas. E dentro desses ambientes religiosos, se tem uma coisa que você não ouve, é o evangelho. Porque os espíritos que trabalham nesses ambientes é anticristo. Não é o Espírito de Deus que conduz o homem na verdade do evangelho, glorificando a Cristo. Eles tiram, porque, deixa eu dizer uma coisa aqui. Todo ensinamento que não condiz com a doutrina de Cristo é do diabo. Todo ensinamento, toda regra, todo meio, toda norma, todo princípio, todo o valor que não condiz com o evangelho de Cristo é do diabo. Toda direção que tira você da exclusividade, da dependência de Cristo é do diabo. Então, quando alguém ensina você, não, tem que crer em Jesus, mas se não guardar o sábado não é salvo. Tem que crer em Jesus, mas se não estiver dentro de uma igreja, a instituição não é de Deus. Tem que crer em Jesus, mas se não der o dízimo não é salvo. Tem que crer em Jesus, mas se não for batizado dentro de uma igreja pelo homem, não é salvo. Tem que crer em Jesus. Ele é o Salvador. Mas se não estiver aqui, não cumprir isso, não guardar isso, não viver isso, não praticar isso, não obedecer isso dentro da igreja, da religião, não é de Deus. Então esse ensinamento é do diabo. Todos que pregam isso, que adicionam, acrescentam e manipulam a verdade do Evangelho de Cristo, levando você a desviar, a vir por outro meio, outro caminho, outra forma, de tu estás em Deus, se não for por Jesus, na palavra dele, você está no anátema. E é aí que eu digo que esses homens não são de Deus, são do diabo. Quem prega para o povo que batismo de água na igreja é uma regra, e se não se batizar não é salvo, não está pregando a doutrina de Cristo. Logo, esse não tem a Deus. Quem prega para o povo que tem que estar na igreja para ser de Deus, para buscar a Deus, porque é a casa de Deus, e se não estiver ali, não tem vida com Deus, essa doutrina não é de Cristo, é do diabo. Quem prega para o povo que tem que guardar o sábado, que é um sinal do remanescente, do povo fiel, que guarda o mandamento de Deus, e quem não guardar o sábado não é salvo, porque é uma doutrina, é uma regra que Deus deixou, é mentira. Essa doutrina não é de Jesus. Essa doutrina foi Ellen Goldwhite que criou essa mentira, usando o sábado dos judeus. Cristo não ensinou isso. Isso não é doutrina de Cristo, é do diabo. Quem ensina você a estar dentro de uma instituição, submisso, escravizado no domínio e na autoridade do líder religioso chamado pastor presidente, é do diabo. Essa doutrina não é de Cristo. Ao contrário, Jesus disse que entre nós não deve ter quem domine e nem quem exerça de autoridade como se fosse o maioral de Deus no nosso meio cristão. Quem quiser ser o maior que sirva. Não tem maior nem menor. Todos nós somos membros. Só há uma cabeça que devemos ser guiados, a quem devemos estar submisso, sendo reverente e obediente sem questionar. Essa cabeça não é pastor, presidente de nenhuma igreja, instituição. Essa cabeça é Jesus, a quem nós temos que seguir, que somos nós, a igreja. O povo está hoje com a mente cauterizada dentro da mentira, foi trocado os valores. Eles entendem que igreja é aquela casa. Igreja de Deus é aquela instituição. Aí eles se escravizam lá, são devotos lá, vivem sua regra de fé lá, como se aquilo ali fosse o centro da vida dele com Deus. Igreja de Deus somos nós. Eu não preciso estar numa igreja para ser de Deus. Eu preciso estar em Cristo para ser membro que forma a igreja de Deus. E que Deus abençoe vocês.
Meus irmãos que estão sendo chamados de desigrejados, não se preocupe com isso não. Se alegrem no Senhor, se mantenham firmes em Cristo, porque a gente só pode se perder de Deus se não estiver em Cristo, não é dentro da igreja. Continue pregando, levando a verdade para iluminar a mente dos muitos irmãos que estão dentro das igrejas, com a sua mente entenebrecida, privados da verdade, levados pelo engano no maldito. Vamos orar por eles, para que Deus ilumine o entendimento dos irmãos que estão dentro das igrejas, presos, alienados na direção dos homens. Que eles também conheçam a verdade e sejam libertos. E saiam do meio deles. E que nós, irmãos, estejamos sempre compromissados, perseverando na doutrina de Cristo, pregando e anunciando para o mundo a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Evangelho. Não é aquele que está dentro da igreja evangélica. Amém, irmãos? Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Esse é o ministério que Deus me deu. Pregar a verdade de Cristo, a verdade de Deus ao mundo, que é Cristo. O mistério de Deus, que estava oculto, foi revelado ao mundo. E nós temos que pregar essa revelação, essa verdade, ao mundo, por onde o mundo vai ser salvo. A única esperança, o único meio, a única porta, o único caminho, a única verdade que o homem precisa conhecer, entrar e seguir para chegar a Deus. Jesus, Jesus, Jesus.